Padre Pio nos alertou sobre algo que muitos de nós ignoramos, ou talvez sequer percebemos. Ele sabia dos perigos ocultos, escondidos à vista de todos. Objetos aparentemente inofensivos que trazemos para dentro de nossos lares podem ser verdadeiras portas abertas para o mal. 9 itens específicos. 9 coisas que você pode estar mantendo perto de você agora mesmo. Itens que alimentam a negatividade, atraem influências sombrias e, de forma sutil, vão corroendo a paz e a luz ao seu redor. Você já se perguntou por que, às vezes, as coisas parecem dar errado sem explicação? Ou por que uma sensação de opressão invade sua casa, mesmo quando tudo parece estar no lugar? Talvez você esteja convivendo com essas forças silenciosas sem nem perceber. Padre Pio deixou claro: há objetos que atraem o mal. E se eu lhe disser que alguns deles podem estar mais perto do que imagina? Você sente que algo na sua vida tem bloqueado sua paz? Que certos problemas parecem se repetir por mais que tente superá-los? Será que você está carregando, sem saber, algo que afasta a luz e atrai o mal? Esses objetos que você não deveria ter em casa, na verdade, são verdadeiras armadilhas espirituais, disfarçadas de comum, de inofensivo. Será que você sabe quais são? Imagine a sensação de abrir os olhos para essa realidade, de entender que aqueles pequenos incômodos, que parecem sem sentido, podem ter uma origem muito mais profunda. Padre Pio nos advertiu com clareza: é preciso eliminar o mal pela raiz. Não se trata apenas de rezar ou pedir proteção, mas de agir. Cada um desses 9 objetos pode ser uma fonte ativa de perturbação espiritual. Talvez, sem saber, você tenha atraído forças que não compreende. Parece exagero? Talvez. Mas, se você soubesse que uma simples escolha, um simples objeto, pode mudar completamente a atmosfera da sua casa, não valeria a pena investigar mais a fundo? Você sentiria alívio ao saber que pode se livrar dessa influência negativa? Ou prefere continuar convivendo com ela, sem saber de onde vem a sensação de desconforto que às vezes te envolve? Quantas vezes você já tentou consertar algo em sua vida apenas para perceber que as coisas não saem do lugar? Talvez a resposta esteja nesses pequenos detalhes, nesses objetos que Padre Pio insistiu para que retirássemos de nossas vidas. Não ignore esse alerta. Não se permita ser consumido pela ignorância do que pode estar te rodeando. E o mais surpreendente é que esses itens podem não ser estranhos para você. Podem estar no seu quarto, na sua sala, perto de onde você dorme. Como saber? E o que fazer a respeito? Padre Pio ofereceu uma solução clara e está ao seu alcance também. Mas, antes de falarmos mais sobre isso, quero que você reflita. Já sentiu que algo não está bem, mas não soube identificar o porquê? Já teve a sensação de que o ambiente ao seu redor está pesado, sem motivo aparente? O que poderia estar desencadeando isso? Não é coincidência que você está ouvindo essas palavras agora. Há uma razão. Talvez você tenha sido guiado até este momento por algo muito maior, para abrir os olhos e enxergar o que tem estado diante de você o tempo todo. Padre Pio nos deixou esse alerta, não como uma simples advertência, mas como uma forma de libertação. Ele sabia que, ao nos livrarmos desses objetos, estamos cortando laços invisíveis com forças que querem nos puxar para baixo. Agora, a pergunta que não quer calar: você vai ignorar esse aviso? Vai continuar deixando que essas influências perturbem sua paz? Ou vai tomar a decisão de investigar, descobrir quais são esses objetos e retirá-los de sua vida? A escolha é sua. Você já se sentiu preso a um ciclo de negatividade onde as mesmas situações ruins parecem se repetir? Esse sentimento de peso, de algo bloqueando seu caminho,
pode ser mais do que uma simples sensação. Existem forças espirituais que atuam silenciosamente ao nosso redor. Muitas vezes, sem perceber, nós as convidamos para dentro de casa. E o mais surpreendente é que elas se manifestam de formas que não esperamos. O que está escondido na sua casa agora? O que você está permitindo que entre em sua vida, talvez por ignorância? Padre Pio foi claro. Certos objetos têm o poder de atrair o mal. Eles agem como antenas, chamando para si vibrações de baixa frequência, energias que trazem caos, desordem e conflito. Não pense que são coisas abstratas. São objetos reais, palpáveis, e é possível que alguns deles estejam agora mesmo ao seu lado, enquanto você escuta essa mensagem. A presença deles pode estar interferindo em sua saúde, em seus relacionamentos, em sua vida espiritual. Mas como saber o que são? Como identificar essas portas abertas para o mal? O que você faria se soubesse que está convivendo com algo assim? Que uma simples ação sua poderia livrar sua casa dessas influências? Já pensou que ao remover esses objetos, você poderia finalmente sentir a paz e a tranquilidade que tanto busca? O que esses 9 objetos têm em comum é que eles carregam consigo uma energia que resiste à luz. Você pode até tentar ignorar, pode achar que são apenas objetos sem significado, mas a verdade é que eles estão te afetando. Padre Pio alertou: não é o objeto em si, mas o que ele representa, o que carrega. E é exatamente isso que o torna perigoso. Ao mantê-los por perto, você abre espaço para algo muito maior, algo que age nas sombras. Você já sentiu como se algo te segurasse, como se uma energia invisível bloqueasse seu progresso? Você já pensou que, por mais que tente, parece que há uma força contrária, um peso que te impede de seguir adiante? Essas forças estão mais próximas do que imagina. E o primeiro passo para se libertar delas é descobrir o que pode estar trazendo essa negatividade para perto de você. Será que você está pronto para encarar essa realidade? Está pronto para investigar o que pode estar contaminando o ambiente ao seu redor? Muitos preferem ignorar, preferem fechar os olhos para essas verdades espirituais. Mas aqueles que ouvem o alerta, que buscam entender, são capazes de transformar suas vidas de uma forma que jamais imaginaram. Quais são os objetos que você precisa remover? E por que eles são tão perigosos? Padre Pio nos mostrou que o perigo não está apenas no físico, mas no espiritual, nas portas invisíveis que abrimos sem perceber. Que consequências esses objetos têm na sua vida? Esses 9 objetos, aparentemente inofensivos, podem estar abrindo portas para algo que você não vê, mas sente. Padre Pio nos avisou: o mal se esconde onde menos esperamos. São coisas que muitas vezes trazemos para dentro de casa com as melhores intenções. Um presente, uma lembrança de viagem, ou até algo que compramos sem sequer refletir sobre sua origem. Mas por trás dessas escolhas inocentes, forças espreitam, aguardando o momento certo para se manifestar. Você já se questionou se essas pequenas coisas, esses objetos, podem estar sabotando sua paz? Alguma vez você teve aquela sensação estranha de que algo está fora do lugar, mesmo que visualmente tudo pareça em ordem? Padre Pio foi claro em seu alerta. Certos objetos carregam com eles uma energia que pode ser profundamente destrutiva, ainda que sutil. Eles não só atraem o mal, mas alimentam sua presença, como uma porta entreaberta que permite sua entrada lenta e silenciosa. E o mais impressionante, você pode já estar familiarizado com alguns desses itens. Eles podem estar no local onde você dorme, repousando ao lado da sua cama, afetando a qualidade do seu sono. Você já acordou de um pesadelo sentindo como se o ambiente ao seu redor estivesse carregado, pesado? Talvez o motivo disso esteja muito mais perto do que você pensa. Esses objetos são reais.
Eles estão ao seu redor, agora mesmo. O que muitos não sabem é que não basta apenas orar ou pedir proteção se esses objetos continuarem ali, presentes, alimentando o que há de mais sombrio. Padre Pio sabia que, para cortar a raiz do mal, era preciso uma ação decisiva: remover esses itens. Não é suficiente purificar a alma e a mente se o que atrai a escuridão permanece em silêncio, oculto, à vista de todos. O que seria capaz de fazer isso? Que itens são esses carregados com uma energia que vai além da matéria? Você já refletiu sobre o que pode estar ao seu redor, invisivelmente te drenando, sugando sua energia, sua paz? Muitos nunca pensaram nisso. E talvez seja exatamente essa a razão de tantos problemas inexplicáveis. Quantas vezes você já sentiu que o mal está por perto, mas não soube de onde ele vinha? Quantas vezes você lutou para mudar, mas as forças contrárias eram sempre mais fortes? O alerta de Padre Pio é uma oportunidade de despertar. Esses objetos são como ímãs para a negatividade, e ao mantê-los, você está convidando, sem saber, essas influências para se instalar na sua vida. Será que você está realmente preparado para lidar com as consequências de mantê-los perto? Alguns são mais comuns do que você imagina, e talvez estejam em lugares que você nunca consideraria perigosos. Um ornamento bonito? Uma lembrança de uma pessoa querida? O mal sabe se disfarçar. Sabe se esconder por trás de símbolos que, à primeira vista, parecem inofensivos. O que será que você está permitindo em sua vida sem perceber? Será que algum desses objetos está atraindo silenciosamente o que há de mais sombrio para o seu lar? Agora, você pode estar se perguntando, mas quais são esses objetos? Eu conheço algum deles? Essa dúvida é o primeiro passo para a libertação. A verdade é que muitos preferem viver na ignorância, evitando encarar o que está oculto, mas os que ousam investigar descobrem algo muito mais profundo do que imaginavam. Imagine o impacto que isso pode ter na sua vida. Imagine descobrir que, ao se livrar desses objetos, você finalmente poderia ter a paz que tanto busca. Será que esse desconforto constante, essa opressão que você sente ao entrar em certos ambientes da sua casa, poderia ser eliminada? O que aconteceria se você se libertasse dessas amarras invisíveis? O mal se alimenta da nossa desatenção, da nossa falta de consciência. Esses objetos agem como pontes para algo que não vemos, mas que afeta profundamente nossa vida espiritual. Você já se perguntou por que, por mais que reze, certos problemas não vão embora? Pode ser que algo esteja bloqueando o fluxo da luz, algo que você não enxergou até agora. Padre Pio sabia que não se tratava de superstições ou crendices populares. Ele falava de realidades espirituais com as quais muitos não querem lidar. E essa é a grande questão. Você está preparado para enxergar o que está diante de você? Ou prefere continuar no conforto da ignorância, onde não há necessidade de fazer mudanças? Não é fácil. Reconhecer que algo tão simples como um objeto pode carregar tanto peso é uma verdade difícil de aceitar. Mas a escolha é sua. Você pode continuar convivendo com essas forças, ou pode tomar a decisão corajosa de agir, de abrir os olhos, de investigar, de retirar da sua vida aquilo que não pertence à luz. O que você faria se soubesse que, ao remover esses objetos, poderia finalmente sentir uma leveza que há muito tempo não experimenta? E mais importante, você está disposto a fazer isso? Padre Pio deixou claro que o primeiro passo é reconhecer a presença desses objetos. O segundo é tomar a decisão de se livrar deles. E é exatamente esse momento que muitos evitam. A remoção desses itens não é apenas uma ação física, mas uma libertação espiritual. É um ato de coragem. Você está pronto para isso? O que será que você precisa descobrir ainda?
Quantos desses objetos estão escondidos em meio à sua rotina diária? O que será que eles estão provocando em silêncio, enquanto você tenta encontrar respostas para os problemas que te cercam? Essa é a grande questão. Você está preparado para descobrir? O que Padre Pio revelou não era uma simples advertência. Ele estava nos alertando para algo profundamente enraizado, algo que poucos conseguem perceber de imediato. Esses 9 objetos têm em comum mais do que apenas a capacidade de atrair o mal. Eles compartilham uma ligação invisível, quase como uma corrente que conecta o físico ao espiritual. Você pode até pensar que são apenas coisas, meros itens sem significado, mas quando se trata do espiritual, nada é apenas o que parece ser. E agora eu preciso te perguntar: você está pronto para começar a identificar esses objetos? Ou prefere manter-se na dúvida, na incerteza do que pode estar rondando sua casa? Porque uma vez que você comece a entender o que eles são, não haverá mais como voltar atrás. Você verá o que estava oculto. Padre Pio foi enfático. Não subestime o poder do desconhecido, nem o que se esconde à vista de todos. Muitos desses objetos carregam símbolos, histórias e significados que remontam a forças que operam fora do nosso controle. A verdade é que muitos desses itens são culturalmente aceitos, passam de geração em geração, ou são comprados como simples decoração. Mas o que você não sabe é que por trás da aparência se esconde algo muito mais denso. Padre Pio nos advertiu que certas imagens, certos ornamentos, por exemplo, carregam consigo energias associadas ao oculto, ao esotérico e a práticas que, mesmo antigas, continuam a carregar sua carga espiritual negativa. Talvez você tenha algo assim dentro da sua casa agora mesmo. O que você faria se descobrisse que um dos objetos mais comuns nas casas hoje é, na verdade, uma porta aberta para o caos? Que cada vez que você olha para ele, cada vez que ele permanece no seu ambiente, você está permitindo que uma energia densa, difícil de afastar, se enraize ainda mais profundamente no seu espaço sagrado? E o pior, talvez você até tenha um afeto por ele, acreditando que ele traz boas energias. Mas é justamente essa confusão de intenções que o torna tão perigoso. Padre Pio, em suas visões e orações, identificava figuras específicas, símbolos que, à primeira vista, não levantam suspeitas, mas que carregam uma história espiritual carregada de sombras. Você está pronto para saber quais são eles? E o mais importante, você terá a coragem de removê-los da sua vida quando finalmente souber quais são? Comecemos com um dos mais sutis, um que muitos têm em suas casas sem sequer questionar. Você já ouviu falar das antigas máscaras decorativas? Sim, aquelas que muitos trazem de viagens ou recebem como presente, sem saber o que elas realmente representam. Padre Pio alertou para o perigo de certos itens tribais ou religiosos, que, embora belos ou exóticos, são símbolos de rituais e práticas espirituais que lidam com energias desconhecidas. Será que uma dessas máscaras está pendurada na parede da sua casa agora? Outro objeto que ele mencionou são figuras ou estátuas que representam deuses ou divindades antigas. Muitos as veem como meros adornos ou como arte, mas Padre Pio foi claro. Cada uma dessas representações carrega consigo a energia e o propósito de sua origem. Elas podem ser uma homenagem a forças que não têm lugar em sua vida, que não trazem paz, mas confusão e caos. E ainda assim, muitos as exibem em suas casas sem saber o que estão realmente convidando. E quanto aos livros? Sim, livros. Há obras específicas que atraem uma vibração que afeta a mente e o espírito. Padre Pio alertou sobre isso também. Alguns livros trazem conteúdos que, apesar de parecerem inofensivos, falam de práticas que abrem a porta para influências espirituais indesejadas.
Você tem algum livro antigo, escondido em alguma prateleira, que nunca parou para questionar o conteúdo? Talvez um volume esquecido, mas que, de alguma forma, gera uma estranha sensação sempre que seus olhos caem sobre ele. Agora, você pode estar se perguntando, mas é realmente possível que objetos tão comuns possam carregar uma carga espiritual tão pesada? Padre Pio não apenas acreditava nisso, ele tinha a convicção de que muitos dos problemas espirituais que enfrentamos têm origem justamente nesses detalhes ignorados. O mal se alimenta da distração, da falta de percepção do que nos cerca. E há algo mais. Entre esses 9 objetos, há aqueles que, de maneira surpreendente, se relacionam com elementos que usamos diariamente. Sim, itens que parecem simples e úteis, mas que em sua origem foram marcados por práticas ou intenções escuras. Quantos de nós sequer paramos para refletir sobre a origem dos objetos que usamos? Será que algo que você toca todos os dias, que faz parte da sua rotina, está drenando sua energia? Está preparado para encarar essa realidade? Esses objetos não anunciam sua presença de forma clara. Eles agem de maneira silenciosa, pouco a pouco, criando um ambiente de confusão, de bloqueios, de angústia. Você sentiu isso recentemente? Aquela sensação de que, por mais que você tente, algo invisível segura seu progresso? Por que certos problemas persistem, como uma sombra que não te abandona? Talvez a resposta esteja mais próxima do que imagina. Agora que você sabe um pouco mais sobre o que esses objetos representam, é hora de se perguntar: será que algum deles já está na sua vida? E o que você fará a respeito? Vai continuar ignorando ou finalmente enfrentará o que está à sua volta? O que Padre Pio nos ensinou vai além de meros avisos. Ele nos deixou pistas claras, mas nem todos estão preparados para lidar com a verdade. Agora que você começa a entender o peso desses objetos, você pode sentir a tensão crescendo. É quase como se cada um deles estivesse ganhando uma nova forma na sua mente, certo? Uma figura estranha que sempre esteve ali, mas que você jamais notou. Ou talvez uma presença inquietante que você já sentiu, mas nunca conseguiu explicar. Até agora, falamos de máscaras, estátuas, livros, objetos aparentemente comuns, mas há algo mais profundo que você precisa saber. Alguns desses objetos têm uma conexão direta com práticas antigas, rituais que, sem você perceber, ainda lançam suas sombras sobre quem os mantém por perto. Padre Pio nos advertiu sobre a persistência de certos símbolos. Não é apenas sobre o objeto em si, mas o que ele representa no mundo espiritual, as portas que ele abre. Portas que muitas vezes você não consegue fechar sozinho. E o mais perturbador, esses objetos não estão apenas ao seu redor. Eles se conectam a você. Cada um deles carrega uma assinatura espiritual, uma frequência que ressoa com aspectos específicos da sua vida. E é por isso que, muitas vezes, você se sente preso. Pode parecer coincidência, mas, na verdade, esses itens são uma espécie de canal que amplifica as forças que te puxam para baixo. Você já sentiu como se, ao tocar em algo, um calafrio percorresse seu corpo? Ou como se, ao estar em um ambiente específico da sua casa, tudo se tornasse mais pesado, sufocante? Agora, chegamos a um dos segredos mais cruciais que Padre Pio deixou como alerta. Entre esses 9 objetos, há um que muitos carregam consigo diariamente, quase como uma extensão de si. E talvez, sem saber, você o tenha bem próximo de você agora. Ele é mais do que uma lembrança ou um simples acessório. Trata-se de algo que, ao longo dos anos, se tornou comum, mas cuja origem espiritual foi distorcida. Esse objeto, em particular, carrega uma energia específica que pode alterar drasticamente a atmosfera ao seu redor. Pense por um instante. O que você carrega consigo todos os dias? O que parece ser tão inofensivo,
mas têm um impacto invisível sobre sua vida. Padre Pio nos falou de certos amuletos, talismãs e bijuterias que muitos trazem consigo, acreditando que trazem sorte, proteção ou boas vibrações. Mas, na verdade, esses objetos podem estar fazendo exatamente o oposto. Eles são, na verdade, instrumentos que amplificam forças ocultas, criando um elo com energias das quais você tenta desesperadamente se afastar. Talvez você já tenha notado que, ao usar esse acessório ou carregar esse objeto, sua mente se enche de inquietações. Talvez, sem perceber, você tenha sentido sua vida se desequilibrar, problemas surgirem do nada, conflitos aumentarem. Esse é um dos segredos mais perturbadores. Algo que você acredita ser um símbolo de proteção pode estar, na verdade, te cercando com uma sombra invisível. Padre Pio nos revelou algo surpreendente sobre esses talismãs. Muitos deles foram consagrados em algum momento em rituais antigos, ligados a crenças e práticas que confrontam a luz. E assim, eles passaram de geração em geração, de cultura em cultura, até que perderam seu verdadeiro significado. Mas suas energias, suas intenções originais, continuam tão presentes quanto no dia em que foram criados. Você está carregando um deles agora? Há ainda mais um objeto que poucos ousam questionar. É algo que, de tão comum, muitos consideram uma simples peça de decoração ou até mesmo uma relíquia familiar. Mas Padre Pio nos advertiu que certas antiguidades, especialmente aquelas que passaram por muitas mãos, carregam consigo uma carga espiritual acumulada. Imagine um objeto que, ao longo de décadas ou até séculos, absorveu as energias de todas as pessoas que o tocaram. Essas energias não desaparecem. Elas permanecem ali, circulando, como uma corrente invisível que nunca se dissipa. Você já trouxe algo antigo para dentro de sua casa, seja por herança, compra ou presente, e logo depois notou mudanças inexplicáveis no ambiente? Talvez os objetos ao seu redor, antes tão familiares, começaram a parecer estranhos, fora de lugar. Pode ser que, sem perceber, você tenha introduzido em sua casa um canal de energias antigas, desconhecidas e potencialmente perturbadoras. Padre Pio nos alertou: é preciso ter muito cuidado com o que trazemos para nosso espaço sagrado. Nem tudo o que é antigo é benigno. E agora, o momento mais esperado. Você está prestes a descobrir quais são os últimos objetos dessa lista secreta. Mas antes de revelá-los, pense bem. Você está preparado para o impacto dessa verdade? Porque uma vez que souber, não haverá como ignorar. Esses objetos, se ainda estiverem na sua casa, precisarão ser removidos. E não é só uma questão de livrar-se deles fisicamente, mas também de quebrar o vínculo espiritual que eles criaram com você. Você será capaz de lidar com isso? Esses últimos objetos são os mais traiçoeiros. São aqueles que muitas vezes as pessoas mantêm por perto com a intenção de atrair sorte, prosperidade ou até mesmo proteção contra o mal. Mas o que Padre Pio revelou é chocante. Ao invés de proteger, esses objetos atuam como ímãs de negatividade. Eles trazem uma falsa sensação de segurança, enquanto lentamente drenam sua energia e paz. Você já tem uma ideia do que pode ser? Alguma coisa vem à mente? Algum item que, mesmo sem entender o porquê, sempre te deixou inquieto? Talvez agora você esteja se aproximando da verdade. Agora que você começou a compreender a profundidade desses objetos, é como se uma cortina estivesse lentamente sendo levantada. Mas há algo que ainda precisa ser revelado, algo que pode mudar completamente sua percepção sobre o que está ao seu redor. Você já está sentindo a tensão crescer. Aquele frio na espinha que te faz questionar o que pode estar tão perto e, ao mesmo tempo, tão distante da sua consciência. O que você achava que conhecia
talvez, tenha uma face oculta, uma história que até agora você ignorava. Entre esses últimos objetos, há um em particular que carrega um segredo ainda mais profundo. É um objeto que muitos mantêm por perto, com a esperança de proteção, de afastar o mal, mas que, na verdade, age como uma armadilha espiritual. Padre Pio foi incisivo sobre ele, deixando claro que sua verdadeira natureza está oculta sob camadas de crenças populares e superstições. Esse objeto pode estar agora, neste exato momento, muito mais perto de você do que imagina. E aqui surge a dúvida mais perturbadora de todas. Você tem certeza de que reconhece o mal quando ele está disfarçado de proteção? Como você pode saber se algo que carrega consigo ou mantém em sua casa, acreditando que é uma fonte de boas energias, não é na verdade uma fonte de escuridão disfarçada? O que fazer quando o mal se esconde onde você jamais suspeitaria? Imagine por um instante que aquilo que você mais confiou para afastar as forças negativas, aquele amuleto, aquela peça decorativa, aquela relíquia familiar, seja na verdade o que está atraindo o mal. E se for exatamente isso que está acontecendo, será que você teria coragem de remover algo que por tanto tempo acreditou ser um símbolo de proteção? Será que conseguiria aceitar que aquilo que julgava inofensivo ou até mesmo sagrado carrega consigo uma energia oposta à luz? E aqui está o ponto de virada. Você realmente sabe o que esses objetos são, ou você apenas confia cegamente no que disseram a você? Será que sua vida seria diferente se você se livrasse deles agora, sem hesitação? Ou será que há algo mais profundo, algo que ainda não foi revelado por completo? Padre Pio mencionou que, em muitos casos, o mal se esconde em objetos que as pessoas acreditam serem abençoados. Você já se perguntou se poderia estar mantendo algo assim perto de você? Algo que parece ter boas intenções, mas, na verdade, está conectando sua vida a uma escuridão invisível? Aqui está a questão mais inquietante de todas. Será que, ao manter esses objetos, você está inadvertidamente dando poder a algo que, no fundo, você nunca quis em sua vida? Talvez você esteja se perguntando agora: como distinguir o que é verdadeiramente bom do que apenas parece ser? Como reconhecer a sombra oculta em algo que deveria trazer luz? A dúvida que permanece no ar é simples e devastadora. Você realmente sabe em quem ou no que está confiando? Agora que essa sombra de dúvida paira sobre você, é impossível não refletir sobre o que pode estar escondido à vista. Será que os objetos que você mantém por perto, acreditando que trazem proteção e paz, estão, na verdade, alimentando as forças que você tanto tenta afastar? Essa pergunta se tornou inevitável. E, mais perturbador ainda, o que você fará a partir daqui? Padre Pio nos alertou que o perigo espiritual muitas vezes se disfarça como algo familiar, algo acolhedor. Mas o mal é astuto e sabe como se infiltrar de forma sutil, quase imperceptível. A grande verdade é que a escuridão raramente se apresenta de maneira óbvia. Ela se esconde nos detalhes, na rotina, nos objetos que ignoramos ou consideramos inofensivos. Mas agora que você está ciente, o que parecia invisível começa a se tornar claro. Pense no que você já ouviu até aqui. Amuletos, figuras, máscaras, livros, objetos carregados de intenções ocultas. Talvez o que você considerava uma simples peça de decoração seja muito mais que isso. Talvez algo que você herdou, carregando a memória de gerações, traga consigo energias acumuladas ao longo de décadas ou até séculos. Será que esse objeto está moldando silenciosamente a atmosfera da sua vida? Será que, ao removê-lo, você finalmente sentiria o alívio que tanto busca? Agora, eu preciso te deixar com uma revelação que pode mudar tudo.
Existe um desses 9 objetos que é, sem dúvida, o mais traiçoeiro de todos. Ele é o que mais se disfarça, o que mais se esconde em plena vista. E o mais surpreendente, é um objeto que muitos carregam sem sequer questionar sua origem, acreditando que ele traz proteção divina. Padre Pio foi claro: esse é o item mais perigoso, porque é o que mais engana, o que mais confunde até os mais devotos. Mas o que é esse objeto? Como você pode saber se ele está na sua casa, ou talvez, pior ainda, sempre com você, onde quer que vá? Você já se perguntou se algo que carrega consigo por devoção ou fé pode estar funcionando contra você? A dúvida agora é avassaladora. E no fundo, você sabe que há algo que precisa ser feito. Mas como se livrar de algo sem ter certeza absoluta? E se, ao remover esses objetos, você finalmente libertasse a sua vida das amarras invisíveis que te prendem? O que você faria se soubesse que, ao dar esse passo, você estaria finalmente eliminando uma fonte de energia negativa que tem te acompanhado por tanto tempo? Padre Pio nos mostrou o caminho, mas a escolha final sempre será sua. Você ousa descobrir qual é esse último objeto? Agora o véu está quase completamente levantado. Você sente a verdade se aproximando, e a tensão que cresceu ao longo desse caminho finalmente chega ao seu ápice. O último e mais traiçoeiro dos objetos, aquele que Padre Pio considerou o mais perigoso de todos, está prestes a ser revelado. Este objeto carrega uma energia sombria camuflada de luz, algo que muitos carregam acreditando estar protegidos, mas que, na verdade, abre uma brecha para o mal se infiltrar. Este item é muitas vezes entregue de presente, herdado ou comprado com a intenção de trazer boas energias, sorte ou até mesmo proteção divina. Padre Pio nos alertou sobre esses talismãs e amuletos, e há um em especial que, de tão comum, é difícil de acreditar que carregue tamanha carga espiritual negativa. Muitos de nós o mantemos perto, como se fosse um símbolo de fé, mas ao longo dos séculos ele foi distorcido por práticas que se misturaram com intenções escuras. Este é o ponto onde você precisa fazer a pergunta mais difícil de todas. Será que o que você carrega, pensando que é uma fonte de luz, na verdade está agindo contra você? E se a resposta for sim, você teria a coragem de se livrar disso? O último dos 9 objetos é aquele que se esconde em plena vista, que passa despercebido, e é exatamente isso que o torna tão perigoso. Agora, a decisão está em suas mãos. Você já sabe que esses objetos não são meras peças de decoração ou acessórios comuns. Eles têm um impacto real, uma força invisível que pode mudar completamente a energia ao seu redor. Você está preparado para remover essas influências da sua vida? Será que ao eliminá-los, você encontrará a paz que tanto busca ou descobrirá algo ainda mais profundo? E aqui vai um último pensamento para você. O maior segredo de todos ainda não foi revelado. Padre Pio nos deixou muitos ensinamentos e há algo mais que você precisa saber. Algo que vai além desses objetos. Mas essa revelação virá em breve. Antes de ir, não deixe de assistir ao vídeo que aparece agora na tela. Nele, você vai descobrir um dos momentos mais poderosos e emocionantes da vida de Padre Pio. Uma cura milagrosa que nunca foi explicada. Um mistério que desafia a ciência e fortalece a fé de milhões. Clique agora e mergulhe ainda mais fundo nos milagres que marcaram a vida desse santo. E lembre-se, há muito mais a ser desvendado. O maior segredo de todos ainda está por vir.